Olá meninas, como vão vocês? Espero que bem, se cuidando. Vamos lá para uma outra grande aula muito importante neste nosso curso. Hoje nós vamos falar sobre o direito de família. Isso, um direito tão importante e todas nós temos muitas dúvidas sobre esses temas, porque é um tema que atinge diretamente a nossa vida dentro das famílias. Para tanto, nós vamos trazer a nossa querida amiga, companheira de muitos anos, doutora Maria das Graças Pereira de Mello, que vai nos apresentar com essa excelente aula. Espero que todas gostem da aula, fiquem com Deus e boa aula a todas. É um enorme prazer eu estar aqui com vocês. Marília, querida, obrigada. Minha querida amiga, doutora Sandra Nogueira, agradeço imensamente o convite, me sinto muito honrada e estendo meus agradecimentos à nossa primeira-dama, doutora Larissa Achiuchi, cujo trabalho vem fortalecer a conquista das mulheres no atual momento, que está muito difícil para nós todas e todos. Estamos enfrentando esse grave problema da pandemia, precisamos nos cuidar, precisamos seguir as recomendações, mas isso não significa que a gente pare de lutar. Portanto, estamos aqui juntas novamente e eu agradeço imensamente poder fazer esse trabalho junto com todas vocês. O meu tema, então, é os direitos das mulheres e dos direitos das famílias. Então, por que eu me refiro a direitos das mulheres? Simplesmente porque agora a gente verifica e esclarece esses termos por conta de que somos muitas, somos diversas. Então, nós não devemos mais falar no singular, nós devemos realmente falar no plural, porque nós somos muitas, como diz aquela canção do Martinho da Vila, somos muitas mulheres, temos muitas raças e temos muitos amores. Então, é preciso que a gente se olhe como muitas, como diversas. Do mesmo modo, eu me refiro a direitos das famílias, porque, de fato, nós temos hoje o conhecimento e o esclarecimento de que temos muitas formas de famílias, e muitas dessas formas já estão protegidas pela lei, né? Então, a gente pode começar a conversar a respeito dos direitos das mulheres, né? Eu costumo iniciar essa minha conversa com todas vocês no seguinte sentido, com esta frase: a lei não pode fazer com que a pessoa me ame, mas pode fazer com que ela não me elimine. Essa frase é de Martin Luther King. A Constituição brasileira, que é a nossa lei maior, vocês já sabem disso, né? É a nossa lei maior e, portanto, nós vamos resgatar esta visão desta lei maior, que estabelece no seu artigo 5º que todos nós somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, o que nos garante a inviolabilidade do direito
a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Mais adiante, ela coloca: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Ou seja, esta Constituição brasileira, que é conhecida como Constituição Cidadã, que foi promulgada em 1988, ela, em todo os seus artigos, seus incisos, enfim, ela estabelece várias proposições onde os direitos das mulheres devem ser iguais aos direitos dos homens, né? Porque, na verdade, eles não são. Então, ela, além de estabelecer que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, ela também diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, onde, se nós formos vítimas ou feridas em algum momento, ou violadas em algum momento dos nossos direitos, essa Constituição assegura uma indenização para nós. Mais adiante, ela fala que é proibida a diferença dos salários. Ou seja, funções e critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, não pode haver diferença nesses quesitos. Não podemos ter diferença de salários quando nós, mulheres, exercemos a mesma atividade ou a mesma função dos nossos colegas homens. O que, na verdade, a gente observa hoje uma diferença em torno de uns 20% ainda, apesar da nossa Constituição. Isso significa dizer que a gente tem muita luta pela frente, apesar desta nossa legislação. Mais adiante, isso tudo, gente, eu estou falando para vocês por conta da lei, o que a lei diz a respeito dos nossos direitos, dos direitos das mulheres. Então, lá para frente, nos artigos, a Constituição assegura que o Estado se voltará à assistência à família na pessoa de cada um dos seus integrantes, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações que a gente mantém na área individual, na área de família ou das famílias e na área social coletiva. Bem, só para dar um exemplo para vocês de como as nossas diferenças são gritantes ainda, e essas diferenças são vistas e são determinadas como desigualdades. É claro que a gente é diferente dos homens, é óbvio que nós somos diferentes, mas as nossas diferenças não podem ser admitidas como desigualdades, todavia, elas são. E elas são simplesmente, no meu ponto de vista, porque a história, hoje está mudando um pouco, mas a história, ela foi escrita pelos homens, na verdade. Nós não tínhamos acesso à escrita. Isso data de pouco tempo, de alguns séculos, resultado da luta das mulheres, porque se a gente não lutar, a gente não consegue conquistar a tão almejada igualdade que a gente busca, né?
igualdade somada com respeito, tá? Então, assim, no dicionário, isso é só um exemplo para vocês verem as nossas diferenças que nos tornam desiguais. Se vocês procurarem, até hoje está lá escrito, o conceito de mulher, a gente vai ver que a mulher é tida como mamífero do sexo feminino da espécie Homo sapiens, de postura vertical, que nós somos dotadas de inteligência e linguagem articulada. Muito bem. O homem, qual é o conceito nesse mesmo sentido do homem? O mesmo que ser humano, masculino da espécie Homo sapiens. Mais adiante um pouquinho, a gente pega lá, no dicionário ainda, mulher pública. Qual é o significado de mulher pública? Vou dar alguns para vocês, porque são muitos e são muito ruins, tá? Mulher pública significa meretriz, prostituta, biscate, mulher à toa, mulher da vida, mulher da zona, mulher perdida, etc, etc, etc. São muitos os significados. O significado no dicionário, ou seja, na língua portuguesa, homem público é um estadista governamental, aquele que exerce sua função para servir o país e sua população. Ora, minhas amigas, como é que a gente admite essa brutal desigualdade de conceito entre mulher pública e homem público? Como assim? O que é uma deputada? O que é uma vereadora? O que pode ser uma presidenta da República, se não uma mulher pública? Só que a gente busca no dicionário, vocês percebem o conceito, como é desigual para nós. Bem, dito isso, só para ilustrar a nossa fala, para não ficar cansativo, o que eu quero que fique bem claro para vocês é que tudo para nós foi conquistado à luta de inúmeras mulheres, de inúmeras. Isso data lá de trás, do século XVI, XVII, que as mulheres vêm lutando, que se tem mais registro, porque, obviamente, as mulheres lutam desde sempre, né? Mas os registros datam desta época, tá? Século XV, século XVI, especialmente, século XVII, mas, de qualquer modo, o que eu quero dizer com isso é que as nossas conquistas dos nossos direitos vêm de árdua luta durante muitos, muitos anos. No século passado, ou seja, em 1900 e no segundo, especialmente na segunda metade do século passado, gente, eu nasci no século passado, na segunda metade do século passado. Então, é deste tempo que eu estou falando para vocês, ou seja, do nosso tempo, do tempo da nossa geração aqui, da minha geração, eu diria, né? Só nesse século da minha geração é que o estatuto jurídico da inferioridade das mulheres na vida civil foi abolido. Ou seja, a lei civil dizia que para nós mulheres termos qualquer atitude fora do lar, a gente precisava da anuência do nosso marido. Porque uma liberdade única de dar um passo na vida, qualquer que fosse ele, a gente precisava
da aceitação do marido. Só foi no século passado que nós, aqui no Brasil, conseguimos o direito de votar. Então, gente, do ponto de vista da nossa história, as coisas estão acontecendo e aconteceram muito recentemente. Isso, de novo, gente, significa o seguinte: temos que continuar as nossas lutas. Não podemos deixar que isso passe para nós, né? Nós devemos ter o controle das nossas vidas e, para isso, a gente precisa conhecer os nossos direitos. Foram várias as lutas que a gente foi desenvolvendo, tanto nacional como internacionalmente, sabe? Então, a gente foi se organizando em várias discussões, e essas discussões foram chamadas de convenções, né? Conferências nacionais e internacionais, onde as mulheres se reuniram para discutir os problemas inerentes a nós mulheres nos nossos países e no mundo. Então, foi em 1979, por exemplo, que foi promulgada, através da Organização das Nações Unidas, a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. Isso aconteceu em 79, portanto, há 50 anos, mais ou menos, há 50 anos atrás. E lá ficou estabelecido os nossos direitos. E é por eles, até hoje, que a gente luta, para eles serem aceitos nas sociedades, nas diversas sociedades que existem no mundo afora. E aqui nós estamos nos referindo ao Brasil, que é o nosso país, tá? Então, eu vou dizer para vocês quais são os nossos direitos que lá atrás foram estabelecidos. Então, nós temos vários direitos, inúmeros direitos. E esses são direitos iguais a todos, todas e todes. Quando eu falo todes, eu quero dizer que existem na nossa sociedade homens, mulheres e diversas outras significações de gênero. E é preciso que a gente compreenda o que são essas outras configurações de gênero que existem na nossa sociedade, que nós precisamos enxergar. E nós precisamos fazer com que a lei as proteja também. São pessoas diferentes daquela pessoa considerada heterossexual, e que fazem outras opções que não as pessoas que são hétero. Podem ser gays, podem ser lésbicas, podem ser pessoas trans e de diversas categorias e que merecem respeito. Direito à vida, direito à liberdade, direito à segurança, direito à igualdade, direito a ser livre de todas as formas de discriminação. Isso é direito, gente. É direito. Nós temos o direito de não sermos discriminadas. E esse direito a gente tem que conquistar ao longo das nossas vidas, tá? Direito a gente pensar o que a gente deseja pensar e expor os nossos pensamentos. Nós temos o direito à nossa privacidade, direito à informação, à educação. Como está a nossa educação hoje? Como está a nossa saúde? Nós temos direito à saúde,
e a proteção da nossa saúde. Como está a nossa saúde em tempos de crise, em tempos de pandemia, que é o que nós estamos vivendo agora? Já tem estudos, através de dados, e, portanto, são estudos científicos, e quando a gente mexe com dados reais, não há argumento que contrarie esses dados, sabe? Então, o que a gente vê em tempos de crise é que as primeiras pessoas a serem atingidas negativamente em tempos de crise são as mulheres negras, as mulheres pobres, as mulheres periféricas. E, a partir daí, os homens negros, pobres, periféricos, as mulheres brancas, pobres, periféricas, ou não, entendeu? Isso significa dizer que esse estudo mostra que as primeiras pessoas a serem atingidas somos nós, são as mulheres. Porque são as pessoas cujos direitos são os menos protegidos. Até ontem, praticamente, e ainda hoje, isto teima em existir, as mulheres, a sociedade branca, a sociedade brasileira, branca, rica, hétero, enfim, deseja que as mulheres negras, que a comunidade negra seja invisibilizada. Não é à toa que a maioria dessa população se encontra nas periferias das grandes cidades. Eu quero dizer que todas as pessoas fazem isso? Não, não. Está aí o nosso trabalho nesse programa e nesse projeto maravilhoso, que é maravilhoso e necessário, que é a formação das promotoras legais populares. Né? É um projeto que visa levar ao conhecimento e à troca de conhecimento entre nós, mulheres, todas nós. Então, assim, a gente tem todos esses direitos. Direito à saúde, direito à educação, direito à liberdade, à segurança. E hoje, em tempos de pandemia, feminicídio acontece no nosso país. Os altos índices de abuso acontecem em nosso país, né? Isso, mais uma vez, comprova a nossa insegurança na nossa sociedade. E é por isso que a gente tem que continuar lutando por esses nossos direitos e todos os que vêm a seguir. Dito isso, gente, a lei, instrumentos legais nossos, vem fortalecendo ao longo dos anos isso através das convenções todas que buscam nos organizar e nos refletir e ditar lutas a partir do conhecimento dos nossos direitos, né? Agora, nesse século XXI, nós conseguimos conquistar, através de problemas sofridos por nós, mulheres, especialmente por a nossa chamada Lei Maria da Penha, que vem e que busca coibir a violência em relação à mulher. Vocês provavelmente já têm uma visão sobre a Lei Maria da Penha, mas é uma lei que cria mecanismos, que cria instrumentos para coibir a violência que a gente sofre dentro do lar. É a chamada violência doméstica e familiar contra as mulheres, mas não só as mulheres, contra as crianças, contra os idosos,
E agora a gente soube dessa notícia muito recentemente, e eu ontem tive a oportunidade de assistir no Fantástico, a história daquela criança chamada Henry, né, que chegou que estava na casa da mãe, com o padrasto e a mãe presentes, estava dormindo e quando a mãe foi ver o filho, ele já estava morto, e foi morto através de inúmeras violências praticadas à força contra uma criança. Isso está sendo apurado, mas de qualquer modo, vocês percebem a violência que as crianças também sofrem no âmbito no âmbito doméstico, no âmbito da vida privada e familiar, né? Então, contra isso, a gente também tem que continuar lutando. Então, assim, todas e todos nós temos que garantir os nossos direitos. Não basta esses direitos estarem previstos, estarem escritos nas leis. Não basta isso. Nós temos que lutar para garantir esses direitos a todas as mulheres, a todas as pessoas humanas, sejam elas do sexo feminino, masculino, sejam brancas, sejam negras, sejam transexuais, homossexuais, lésbicas. Há pouco tempo atrás, nós, advogadas, a gente e todo o Poder Judiciário se referia a direito de família. A nossa doutrina, os nossos escritos se referiam a direito de família. Hoje, de uns tempos para cá, a gente está colocando o direito das famílias. Por que isso? Lá na Constituição de 88, que eu me referi à questão dos direitos das mulheres, está prevista a formação da família como sendo marido, mulher, filhos. E os parentes, a família mais ampliada, digamos, né? No final do século passado, nos anos 90, a luta das advogadas, especialmente das advogadas, os advogados vieram um pouquinho depois, mas das advogadas foi mostrar para a sociedade, para a legislação e para a doutrina que havia outros tipos de família, especialmente aquela que foi denominada de união estável. E a Constituição Federal acabou por admitir e conferir proteção legal às famílias mostradas através de união estáveis, que significa uma diferença especialmente formal, que são aquelas famílias constituídas através apenas da união, sem oficializar socialmente, digamos, aquela união, né? Então, o que fazemos nós, advogadas, se não reinventar o direito através das teses que nós levantamos, mostrando as diferentes famílias que existem hoje na nossa sociedade. Já existiam antes, já existiam antes, mas a gente não queria enxergar. A sociedade brasileira não queria enxergar. E elas são muito, muito variadas. Elas estão descritas na Constituição Federal também,
mas não tão explicitamente como deveriam. Isso significa dizer que as modalidades de famílias hoje reconhecidas são muitas. E eu vou falar sobre algumas apenas aqui para vocês, que são as que mais se apresentam para todas e todos nós. Aquela que a gente chama de família matrimonial, por exemplo. O que é a família matrimonial? É aquela formada pelo casamento, tanto entre casais heterossexuais quanto casais homoafetivos. A luta pelo reconhecimento dos casais homoafetivos é muito recente também. Foi uma luta insana a gente mostrar para a sociedade, através da lei, que as relações homoafetivas deveriam ser respeitadas pela legislação. Deveria ser conferido a elas um status de casamento também, porque baseadas em afeto, baseadas em amor, né? E quando a gente leva essa luta mostrando que o aspecto afetivo, o aspecto amoroso, o aspecto da identidade, nós temos que dar valor a isso, valorizar e reconhecer a existência dessas uniões. Então, família matrimonial é isso. Há pouco tempo atrás, a justiça reconheceu a família matrimonial formada por casais homoafetivos. A família informal, qual é? É aquela formada por uma união estável, tanto entre casais heterossexuais, ou seja, marido e mulher, como casais homoafetivos. O que significa homoafetivos? São pessoas do mesmo sexo unidas pelo amor, pelo afeto, e, portanto, reconhecidas hoje pela lei. A família monoparental, qual é? É a família formada por qualquer um dos pais, seja pela mulher e seus filhos, ou descendentes, né, netos, né, por exemplo, ou pelo pai e seus filhos e netos, tá? Normalmente, o que a gente tem visto, hoje está mudando um pouquinho mais, é que, normalmente, essas famílias monoparentais eram formadas pela mãe e seus filhos, né? Porque o pai se achava no direito de abandoná-las, né? Então, hoje a gente sabe e reconhece que é possível a formação de uma família pelo pai e seus filhos. A família anaparental. Olha que nome esquisito. Mas o que quer dizer ana? Quer dizer sem. Ou seja, a família anaparental é aquela família formada só pelos irmãos. Não tem os pais nessa família. O pai e a mãe falecem por alguma razão, né? E ficam só os filhos. Ou seja, é formada só pelos irmãos. Então, essa família tem essa nomenclatura. Gente, são nomes que são apenas para referência, não importa saber o conceito, o nome certinho. Importa saber que existem famílias formadas por casais, homem e mulher, e casais do mesmo sexo. Tem famílias formadas por uma mãe e filhos, por um pai e filhos. Tem famílias formadas somente pelos irmãos. Tem família, por exemplo, as famílias homoafetivas, que eu já me referi,
que são famílias formadas por pessoas do mesmo sexo, gênero. Tem famílias formadas por pais que se separaram, a mãe ficou com os filhos, e na outra família, o pai ficou com os filhos, e eles juntam essas famílias. Essas famílias são chamadas famílias mosaico, por exemplo. Mas não importa este nome, o que importa é que essas famílias são reconhecidas pela legislação, pelas nossas leis, pela nossa sociedade, e, portanto, elas têm visibilidade, elas existem e são consideradas famílias. Tem famílias ainda, né, que, por exemplo, uma das pessoas mantém duas relações ao mesmo tempo, ou duas famílias, e são reconhecidas por ambas, né? Onde tanto uma família quanto a outra admite a existência disso. É uma família formada pelo casamento e uma família formada por união estável, onde a convivência é harmônica. É possível existir essa família? É. Isso não quer dizer que a gente aceite, mas é uma família que pode existir, que pode ser reconhecida. Existe aquela família só montada por relações de afeto, nada mais que isso. Nada mais que isso. Por exemplo, eu adoto um filho, e essa família é uma família afetiva. Esse é meu filho. E então, essa família também é reconhecida como família, assim como qualquer outra. Gente, o que eu quero dizer é que o direito, né, busca regulamentar as situações que aparecem na nossa sociedade das mais diversas estruturas familiares, né? E isso interfere na formação da nossa sociedade. Portanto, o direito tem que examinar isto e tem que proteger, se de fato for essencial que isto seja reconhecido. Nós, mulheres, nós temos ainda muitas conquistas a buscar, muitos níveis de lutas nós temos que exercer. E eu termino dizendo o seguinte: eu gosto muito, nós mulheres, não sei se posso falar por todas, mas posso falar por muitas, a gente gosta muito de flor, de ganhar flores, né? Nós gostamos muito porque nós temos uma sensibilidade realmente diferenciada. Agora, o que eu mais vejo sentido é no chamado que nós temos que fazer sempre. Não basta nos recepcionarem com flores. É preciso que todas as pessoas, homens e mulheres, levantem-se e lutem conosco. De novo, eu agradeço a minha querida amiga Sandra, a nossa queridíssima primeira-dama. Agradeço, Marília, a paciência que você teve para que isso pudesse ser efetivado. E é isso, gente, estou à disposição de todas vocês. Muito obrigada.